cura não é algo que se busque, é algo que você se torna. Na verdade, toda cura, ela é espiritual. Hoje nós estamos vendo crianças somatizando doenças que eram comuns a adultos. Porque como nós estamos ficando com a matéria mais sutil, nós estamos ficando mais sensíveis também espiritualmente. A nossa desordem emocional, ela está sendo sentida de uma forma muito mais intensa do que antes. O planeta está exigindo que nós amadureçamos espiritualmente. Então daqui a pouco, sentir-se em paz vai ser uma questão de sobrevivência. Alegria receber você aqui de novo, professor. Que bom, Uma alegria também. Muito imensa. feliz de estar aqui novamente para mais um bate-papo, né? Tão profundo, porque eu acho que esse assunto rende, né? Não, Rende bastante, é muito especial. é um E, assunto e bem... receber por o seu prisma também é muito especial para a gente. Sim. Gratidão por estar aqui, viu? Nessa Eu manhã. que agradeço por essa oportunidade. Obrigado. E, professor, vamos começar essa conversa Vamos. já assim, pré-hipericursão, porque eu já estou me preparando. Estou tão feliz que na semana que vem eu vou estar com você, com sua equipe. Tão É feliz por esse verdade. momento. Sim, Estar sim. aí Tem toda tudo a ver com a semana. hiperincursão esse assunto também, né? Tem. Verdade. Tem tudo a ver. Bom, o tema, né, cura espiritual, ele é muito amplo, né? Ele tem muitos ângulos que a gente poderia explorar. E o intuito aqui hoje, né, ele é apresentar um panorama geral envolvendo os princípios por trás do fenômeno da cura espiritual, né? Eu venho há muitos anos pesquisando a fundo os processos envolvendo cura espiritual. Já passei por vários processos de cura espiritual, inclusive na maioria das vezes induzidos, né, provocados voluntariamente. E eu venho descobrindo algumas coisas bem curiosas quando se trata de cura espiritual. Então, quando a gente se refere à cura espiritual, na verdade, nós estamos admitindo, né, a possibilidade de interferência direta do espírito ou consciência, né, sobre a mente e, consequentemente, sobre a realidade material como um todo. Quando eu falo de realidade material, eu estou falando de curar situações e também provocar a cura física, curar o corpo, né? E então, assim, quando criamos as condições adequadas para a cura espiritual, ela acontece a partir de uma ordem superior. E o que eu venho descobrindo é que cura não é algo que se busque, é algo que você se torna, né? E, na verdade, toda cura, ela é espiritual. Não existe cura que não seja espiritual. Por mais que a gente acredite que o remédio, né, no caso de uma questão física, eu tomei o remédio, eu melhorei, né? Fiz algo, né, físico e trouxe melhor. Na verdade, quando a gente fala de cura do corpo, né, que é uma das dimensões da cura, sempre também é cura espiritual, porque o que o remédio faz, geralmente atenua, ele atenua a repercussão da desordem interna no corpo. E ele atenua a percepção da sensação de desordem no corpo. Então, quando você toma, por exemplo, um remédio para dor, a única coisa que ele vai fazer é cortar o sinal da dor. Não significa que a desordem que está provocando o quadro e que está resultando na dor tenha sido transformada. Isso é interessante também, porque quando a gente fala de cura, nós temos que falar que há um processo de desordem espiritual induzindo uma desordem física ou biológica ou induzindo uma desordem na sua realidade. Então, sempre que a gente trata do assunto de cura, nós temos que lembrar, né, que
tanto a doença quanto a saúde, quanto a cura, tem uma relação direta com um nível de desordem espiritual que nós estamos provocando. Ou seja, essa desordem, ela é a expressão de um ruído psicoemocional. Ou seja, em algum momento, a pessoa ela começou sem perceber, na maioria das vezes a pessoa não tem consciência disso, ela começou a gerar e a retroalimentar uma desordem espiritual. Então, essa desordem espiritual, se ela não é transformada em um tempo hábil, ela vai tender a se expressar nos níveis mais densos. Então, quando chega no físico, é o nível mais denso e último, é a tentativa última do espírito de libertar a pessoa da desordem. Então, o corpo ele funciona meio que um mata-borrão emocional. Então, se a pessoa não consegue superar isso nos níveis mais sutis, ela vai somatizar como uma tentativa de se libertar daquilo. Aí vem as doenças físicas, vem os desequilíbrios na própria realidade, porque cura não é só curar o corpo. Nós podemos estar doentes em diferentes instâncias, em diferentes pilares da vida. Você pode estar adoecida em termos financeiros, você pode estar adoecido afetivamente, você pode estar adoecido profissionalmente, ou seja, tem vários pilares. Quando a gente fala de cura e doença e saúde, tem várias instâncias do aspecto da vida da pessoa que ela pode estar adoecida sem saber, né? Por esse prisma, professor, essa desordem que é criada, né, nesse processo, entendo eu não sei se isso procede, que quando a gente cria um ambiente favorável para que isso aconteça, o ambiente favorável também é uma força de atravessar essas circunstâncias. Então, o que eu entendo, as pessoas chamam de milagre. Eu acredito que a todo tempo essa ordem está para nós e todo o nosso sistema, ele nos leva a esse processo de ordenar. Mas existe o padrão da desordem, a qual a gente acha, muitas vezes, que por uma cura espiritual acontecer, porque os espíritos amigos ajudam, eu não tenho a minha parte dentro desse processo. Entende? Exato. É E, na muito isso. verdade, é exatamente o contrário. Quem favorece, quem faz a cura, somos nós, quando a gente se permite, de alguma forma, atravessar a desordem. É isso? É isso. E é interessante porque quando a gente fala de desordem espiritual, essa desordem ela tem uma relação direta com as máscaras de interpretação que eu uso para interpretar os eventos, para interpretar a realidade, para interpretar o meu momento. Então, dependendo da forma como você interpreta a realidade, porque é aquilo que eu sempre digo, né, Vani? Nós não estamos respondendo diretamente aos eventos como eles se apresentam. Nós estamos sempre respondendo às interpretações que nós construímos, né, na nossa mente sobre os eventos. Então, se o seu modelo de interpretação da realidade for um modelo de interpretação que o leva a gerar uma oposição em relação ao que pode ser e ao que está sendo, você vai tender a gerar mais desordem emocional. E qual é o princípio de desordem espiritual? É a nossa insistência, esse é o primeiro ponto, é a nossa insistência em nos opor aos eventos ao invés de nos aliar a eles. Então, o indivíduo que ele entra num processo de resistência emocional porque o evento se contrapõe à expectativa que ele fez sobre como deveria ser, ele vai iniciar um processo de desordem emocional. E aí, se ele não superar isso, né, se ele não se permitir olhar a realidade de uma forma mais amistosa, digamos assim, essa desordem ela vai tender a aumentar.
E aumentando, chega um ponto que ele começa a ter sintomas psicossomáticos, né? Na verdade, ele já tem o campo da desordem instalado, então ele passa a ter sintomas psicossomáticos. E se ele não reverte, esse quadro, esse campo, ele vai timbrar um padrão no corpo. E aí ele adoece. Então, assim, tem coisas muito interessantes, porque, na verdade, a saúde é uma tendência natural. Nós somos inclinados a ser saudáveis, né? Então, há uma tendência, uma inclinação natural de restaurar a saúde, né? Portanto, em tese, se curar é algo muito mais fácil do que se manter doente. Porque se há uma tendência à saúde, e o meu corpo ele é projetado, não só o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, ele é projetado para se autorregular o tempo todo. Então há uma tendência de autocura, o tempo todo isso está acontecendo. Então, se eu não estou me curando, isso quer dizer que eu estou despendendo muito mais energia para me manter doente do que para restaurar a saúde, porque a cura ela é um processo que não despende energia. Olha que interessante. Se manter doente, sim, é um processo que despende muita energia. Então, nós passamos boa parte do tempo despendendo energia para manter os quadros de desequilíbrio. Porque nós aprendemos a Interessante. funcionar na natureza, isso também é muito interessante. Isso é aprendizado, não é natural. Tudo que é aprendizado é mente, é hábito. Então, nós aprendemos a funcionar na vida a partir de um princípio que é completamente contraintuitivo e antinatural, que se opõe à dinâmica da própria natureza. Isso é muito interessante. Então, nós estamos o tempo todo despendendo energia para manter um modus operandi que é antinatural, né? Interessante. E aí, muitas pessoas me perguntam, né? Falam assim, mas espera aí. Tem uma outra questão que eu quero abordar que é curiosa também. Mas quando a gente fala de cura, aí sempre tem alguém que pergunta, mas e no caso de uma criança? Que culpa ela tem? O que ela fez para estar passando por isso? Ainda mais quando se trata de um bebezinho, por exemplo, que já nasceu com uma doença ali complicada. E é sobre, mas o que ela fez para merecer isso? Que culpa ela. Aí as pessoas vão pro lado da culpa. Que culpa ela tem? Ela não merecia passar por isso. Aí eu sempre lembro que um bebê, uma criança, ainda assim é um espírito. E enquanto espírito é um adulto, espiritualmente falando, é um adulto, que traz toda uma carga de informação própria, toda uma bagagem de experiência de outras vidas, e que vai timbrar no corpo. Então, temos que lembrar que uma criança é um adulto ainda em um corpo incapaz, mas espiritualmente falando, é um adulto manifestando seus padrões espirituais de outras vidas. E nós não temos que entrar no conceito de culpa, porque culpa é apenas uma construção humana que foi instituída pelas instituições, sobretudo religiosas, para que você se mantenha preso em um processo de autopunição, né, e busque algo externo para atenuar esse sentimento de culpa. Então, é como eu sempre digo, você não tem culpa de nada, mas é a causa de tudo. Então, é uma questão mais de causa do que de culpa. Então, vamos deixar a culpa para essas instituições fundamentalistas que visam manipular as massas. Nós não estamos aqui tratando de culpa e sim de causa. Você causa todas as coisas. Você não tem culpa de nada, mas você é a causa de tudo na sua vida. Inclusive das manifestações das manifestações de doença. Então, a doença, ela não é o resultado de um karma negativo. Eu estou pagando alguma coisa. Não. A doença ela é só a expressão dos seus padrões espirituais
a partir de uma percepção, digamos assim, equivocada das coisas. Então, a doença é sempre o resultado de um equívoco de percepção, né? Olha que interessante. E nós estamos atravessando uma fase planetária muito delicada. E isso está tendo implicações nos processos de somatização. Por quê? Porque nós estamos atravessando um momento planetário em que o planeta Terra ele está, digamos assim, atravessando certas regiões do espaço. Agora é uma questão de ordem física que tem implicações espirituais. Então imagine assim que a Terra ela está viajando pelo espaço e ela está já há muitos séculos passando por uma região do espaço em que isso é bem complexo. Eu vou explicar de uma forma bem simples para a gente entrar no ponto que interessa. Então, ela está hoje numa região do espaço diferente daquela que ela estava habituada, entre aspas. E nessa região do espaço, a trama, a rede de campos gravitacionais é bem diferente, digamos assim, do que nós estávamos acostumados. Então, é como se essa exposição do planeta Terra nessa região do espaço estivesse induzindo uma mudança no nível de densidade probabilística do potencial de matéria no planeta. Então é como se Então a você recebendo matéria mais fótons, né? tem a ver com isso, mas o mais importante é que a matéria do planeta Terra, por conta dessa exposição, ela está ficando probabilisticamente mais sutil. Isso quer dizer Uau. que a matéria, tanto do nosso corpo quanto a matéria de todas as coisas, está muito mais flexível à atividade subjetiva da consciência humana. Qual é a implicação? Que está muito mais fácil somatizar doenças a partir de desordem emocional, como também está muito mais fácil se curar das doenças. Antigamente, na época de Cristo, há 2000 anos atrás, uma mágoa não somatizava um câncer em questão de meses. Então, para você somatizar uma doença a partir de uma mágoa na época de Jesus, por exemplo, você teria que estar ali emocional. E isso é muito curioso porque hoje nós estamos vendo crianças somatizando doenças que eram comuns a adultos. Por quê? Porque como nós estamos ficando com a matéria mais sutil, né? Nós estamos ficando mais sensíveis também espiritualmente. Então, a nossa desordem emocional, ela está sendo sentida de uma forma muito mais intensa do que antes. Então, o planeta ele está, digamos também, se tornando mais sábio, evoluindo, e, e isso está trazendo uma implicação em relação à nossa postura. Por quê? Porque o planeta está exigindo que nós amadureçamos espiritualmente. Então, daqui a pouco, Vani, sentir-se em paz vai ser uma questão de sobrevivência. Porque se você não consegue entrar num estado de pacificação interior, a sua desordem emocional produzida por você vai patrocinar uma somatização e a sua passagem. Porque se você é um ser desordenado, você não vai conseguir se manter saudável num corpo por muito tempo. Que fantástico, professor. Eu E acredito que em está algum nível a gente acontecendo. já está muito intenso nisso, né? Já está muito intenso e vai. Muito A intenso. tendência é ficar mais intenso. Então, se você está ficando mais sutil espiritualmente, porque a sua matéria física está menos densa, isso quer dizer que você se torna mais autêntico enquanto espírito. Você consegue as máscaras sociais, o controle intelectual para esconder o seu caos emocional, eles não estão mais sendo eficientes. Então você tende a expressar com muito mais autenticidade
aquilo que você é realmente espiritualmente. Então vamos supor que você espiritualmente emite muita agressividade para alguém. Só que você consegue mascarar isso intelectualmente até uma certa medida. Você consegue oprimir isso com o intelecto. Agora, você tá tendo mais dificuldade de segurar aquilo que você é espiritualmente porque você está com um corpo mais sutil e você está tendendo a expressar isso de forma mais direta. Então, é aquilo que as pessoas falam, as máscaras estão caindo. E o que nós estamos vendo, como a maioria das pessoas não investe em autoconhecimento, elas estão sendo pegas completamente despreparadas, porque elas estão ficando mais sensíveis e não têm ordem espiritual suficiente para lidar com essa sensibilidade espiritual. Então, qual é a tendência? A tendência é, se você é mais sensível espiritualmente sem ter condições de lidar com isso, você vai ficar muito mais agressivo, muito mais intolerante, muito mais impaciente, muito mais reativo. E essa reatividade continuada, ela vai se estampar no teu corpo. Então, por isso que as doenças estão aumentando. Por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais desequilibradas. Os índices de depressão, os índices de síndrome do pânico estão aumentando cada vez mais e as pessoas não estão percebendo que isso se deve ao fato de que elas estão ficando mais sensíveis espiritualmente, elas estão sentindo muito mais estímulos espirituais que elas não sentiam do que antes. Então, se você está sendo exposto a um nível maior de estímulo, e estímulos estes que você não consegue processar pelos sentidos físicos, só que você não processa pelos sentidos físicos, você não tem a cognição, mas você reage a eles. E essa é a questão, né? Então, como lidar com tudo isso, né? Então, é isso que convencionou se chamar de transição planetária. Só que as pessoas, elas confundem, porque elas acreditam que transição planetária é sempre para algo melhor. E não é para algo melhor. Na Eu vi verdade, você falando sobre uma mudança de ambiente. exatamente. O que está acontecendo é, na verdade, uma mudança de ambiente que vai nos expor a um outro nível, a um outro grupo de estímulos. E não quer dizer que vai ser para melhor. Quer dizer que é só mudança. Para Terá. melhor, aí é o nosso potencial, né? Porque não tem como. O ET Tem não vai como. vir e fazer a quinta dimensão, como tanta gente Não, fala, né? não. E simplesmente mudar tudo e lindos como somos, vamos transcender o ego sem nenhum Exatamente. esforço, né? Não é assim. Ela poderá ser muito construtiva se você souber lidar com tudo isso. Para a grande maioria vai ser péssimo. Assim, eu não estou sendo pessimista, mas eu estou traçando aqui um olhar do que eu venho pesquisando. Então, nós estamos mudando de ambiente. Então, por exemplo, nós estamos aqui na sala, numa sala, né, num certo ambiente, expostos a um grupo de estímulo. Se eu sair daqui, desse ambiente do meu apartamento, e for lá para a rua, o Horácio mudou enquanto ser? Não. Ele só está agora exposto a um ambiente diferente com outros estímulos que ele terá que se adequar. Se tiver mais frio, eu vou ter que pegar uma blusa. Então, é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos sendo expostos a uma nova realidade planetária, a um novo contexto espiritual, um novo ambiente que está muito mais desafiador do que antes. Está muito mais desafiador. E isso vai continuar. Então, todas as pessoas que não se preocuparam em investir em autoconhecimento, em se conhecer, em saber como lidar com seus processos internos, em como, em como dar manutenção espiritual à sua própria energia, elas vão tender a entrar em muitos desequilíbrios e vão tender a adoecer mais, né? Então, quando a gente fala de cura espiritual hoje,
Nós devemos considerar esse quadro, não é, atual planetário que nós estamos todos karmicamente vivenciando. Então nós geramos um karma para juntos estarmos participando desse momento histórico planetário como é. Professor, e o caminho de retorno, né? O caminho de trazer esse elemento, essa chave, né? Dentro de uma consciência ainda em desenvolvimento, ainda em processo, né? Quando a gente está falando do coletivo. Sim. Qual é os elementos mais importantes para que as curas aconteçam? Para que, digamos, esse código reestabelecido do humano perfeito que nós somos, né? Porque há perfeição já estabelecida para todos nós. Mas como trazer isso dentro dessa realidade, nesse momento acelerada, com pressão, né? Dentro de uma realidade virtual, onde as pessoas estão sendo levadas planetariamente a sentir, né? E desorientadas diante de uma tecnologia, né? Que nos coloca dentro de uma ideia falha de comunicação. Enfim, né? É um momento de extremo caos, mas de extremo necessário a gente reestabelecer esses pontos e códigos. Qual é esse caminho, né? Esse retorno, esse potencial? Exatamente. Por um lado, né, você vê toda uma pressão, como você disse, né, de comunicação, toda uma massificação de informação que força as pessoas a entrar em auto-engano. Porque quando você está em auto-engano, você está à mercê dessas articulações. E você adoece mais, você se desequilibra mais. E você então perde lucidez e acaba acatando e sendo conivente com essas propostas que são incentivadas por, não é, um mecanismo, digamos assim, que tem um interesse, e esse interesse é o controle das massas. O interesse é manter o ser humano refém, não é? E torná-lo, aí agora fazendo uma alusão ao filme Matrix, né, do Matrix, e torná-lo exatamente uma bateria, né? É tornar você alguém que cede a tua energia para retroalimentar uma grande engrenagem. Uma grande engrenagem. Então, qual é a saída? Será que nós temos que nos opor a isso? Nos revoltarmos e, e de forma agressiva se contrapor a isso tudo? Ou será que há um caminho mais pacífico, um caminho mais, uma revolução interna que cada um pode fazer para se libertar desse mecanismo e assim, aos poucos, gerarmos uma massa crítica para impulsionar uma transformação humana no nível exponencial. Então, pelo que eu percebo, o caminho é mais esse. O caminho ele parte de uma revolução individual para chegar numa transformação coletiva, né? E é interessante porque a alienação ela é sempre coletiva, mas o despertar é sempre individual. Então é você que faz a escolha. E essa escolha, ela precisa começar numa base em que você reconhece o valor o valor da sua paz. Enquanto você não entender que a sua paz tem muito valor, você não vai se sentir motivado a, a passar por essa revolução interior. E quando você entende que a sua paz é importante, você inicia a busca por ferramentas que vão te levar a conquistar essa paz interna, a sair do ruído interior, a, a, a transformar a desordem emocional. Então existem muitas ferramentas, meditação é uma delas essenciais, né? Na minha opinião, ela é essencial, mas existe
certos ajustes muito finos de atitudes, de mudanças de posicionamento em relação à própria realidade que faz muita diferença. E o pequeno ajuste de posicionamento, por exemplo, é você se conceder o direito de sair da resistência emocional ao que foi, ao que é, né, ao que está sendo. Eu noto que o ser humano ele fica preso em três posturas, em três papéis. E esses três papéis geram muita desordem. Quais são esses papéis que nós estamos o tempo todo transitando? Né? Vítima, herói ou heroína e algoz. Boa parte do tempo nós estamos perdendo energia interpretando esses papéis. A vítima, ela está muito próxima de ser o algoz do daqui a pouco. Porque a vítima é aquela pessoa que ela está perdendo energia buscando sempre um culpado. Ela está sempre buscando um culpado. E essa vítima, daqui a pouco, ela se revolta e se torna o próprio algoz. E nós somos muito algozes. Nós estamos sempre tentando emitir sentenças emocionais para um monte de gente. Nós estamos sempre julgando as pessoas. Muitas vezes somos grosseiros. Quando você é grosseiro, quando você desrespeita uma diferença, você está sendo algoz. E nós, arrogantemente, nos vemos no direito de sentenciar o mundo, sentenciar as pessoas emocionalmente. Né? E nós também exercemos um papel de herói e de heroínas. Estamos sempre na nossa petulância, achando que nós sabemos o que é melhor para as pessoas. Isso nos mínimos detalhes. Né? Às vezes eu estou dando palestra presencial, aí chega alguém no ambiente buscando um lugar para sentar e sempre tem alguém, ó, tem um lugarzinho ali para você. Olha o herói aí. Deixa a pessoa viver a vida dela. Ela é adulta, ela sabe que tem lugar vago. Você não sabe qual é o melhor lugar para ela sentar. Então por que você está nesse papel de heroína ou de herói? Né? É diferente, claro, quando alguém vai, pede uma ajuda, pede uma orientação. Isso é completamente diferente. Mas eu aprendi, Vani, que a cura, por ser um fenômeno natural e espontâneo, cura espiritual é um fenômeno natural e espontâneo. Tudo que você precisa fazer é criar as condições e ela acontece. E essas condições, na grande maioria das vezes, implica em você se permitir entrar em equilíbrio com o ambiente. Entrar em equilíbrio com o mundo circundante. E para você entrar em equilíbrio com o mundo circundante, você precisa recuar. Respeitar a ordem espiritual das coisas. E esse recuar é o que eu chamo ficar pequeno para ser grande na alma. Eu venho trabalhando isso há muitos anos comigo. Ficar pequeno. Recuar. Recuar no papel de vítima, recuar no papel de herói, recuar no papel de algoz, interferir o mínimo possível na ordem das coisas, para você reconhecer paradoxalmente a sua grandeza. Então, eu venho trabalhando muito isso em mim, né? E recuar significa apenas se permitir servir a vida. Servir. Servir a vida ao invés de servir ao próprio umbigo. Quando você está como herói, você está servindo ao seu umbigo. Quando você está na vítima, você está servindo ao seu próprio umbigo. E quando você está como algoz, você está servindo ao umbigo. Você não está aqui para ser juiz de nada. Você não tem o direito de julgar absolutamente nada.
Quando eu digo julgar, julgar emocionalmente, né? O julgamento prático, ele faz parte. Nossa, que dia gostoso, que comida gostosa. Isso é um julgamento prático, não tem peso emocional. Mas os ajuizamentos de valor, esses têm muito peso emocional para quem julga. E é interessante falar isso. Nós não temos direito de julgar pessoas, o planeta, a nós mesmos. Nós estamos aqui apenas para experimentar a vida e lidar com as experiências. Então, Distancia a gente da vida, da realidade como ela é, né, professor? exatamente. E exercitar a realidade como ela é, sem o julgamento, é um sabor completamente diferente. Eu digo que é como se a gente voltasse a viver, E é o princípio da cura. verdadeiramente. E é o princípio da cura. A cura espiritual, ela começa aí. Foi isso que Jesus quis dizer sabiamente quando ele mencionou: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Era isso que ele quis dizer. Ficar pequeno. Ficar pequeno, né? Aceitar a vida, as pessoas como elas são. E essa aceitação não é conformismo, é exatamente isso. É você estar disposto em tornar a vida uma aliada. Então tem três formas de lidar com a vida. Muitas pessoas acreditam que a vida é um obstáculo a ser superado e passam a vida inteira num esforço de superação. Outras acreditam que a vida é um inimigo a ser combatido. Então são aquelas pessoas que estão sempre travando guerras, batalhas mentais com coisas que não faz o menor sentido. Se eu tô aqui agora, uma mosca pousar aqui, eu vou falar: essa mosca pousou aqui para me infernizar. Ela já travou uma batalha com a mosca, como se a mosca estivesse ali confabulando, né, algo para atrapalhar a tua vida. São essas pessoas que acham que vida é guerrear, é batalhar. Então elas estão sempre prontas para travar uma guerra. E tem aquelas pessoas que sabiamente já entenderam que a vida, ela é um campo de possibilidades e que você deve se tornar o seu melhor aliado. Então você se une à vida. Em nenhum momento a vida, a inteligência da vida, ela tem uma motivação de te decepcionar, de te frustrar, né? Ou de cometer alguma injustiça. Na verdade, a inteligência da vida, num ato amoroso de patrocinar a sua cura, seja em que nível for, ela sempre vai te libertar, mais cedo ou mais tarde, das bolhas de ilusão que você mesmo se prendeu e não quer abrir mão. É claro que quanto mais forte for o impulso de me agarrar às ilusões, mais doloroso para você vai ser este resgate que a inteligência da vida irá lhe conceder. Então, o único papel da inteligência da vida é te manter bem fixado no plano real. Porque é na realidade que você consegue se desenvolver, que você consegue se curar e você consegue crescer. Ninguém cresce dentro de uma ilusão. Mesmo Por porque isso toda desilusão é bênção, né? a desilusão é bênção. É a verdade te rasgando por dentro, te abrindo por dentro. E a ilusão é o fator de doença. A realidade é o fator de cura. Então, enquanto você não se permitir voltar para a realidade, enquanto você estiver se debatendo com o seu passado, se debatendo com as suas próprias ilusões, você não irá conseguir criar as condições para que a cura aconteça. Né? E aproveitando, né, Vani? Aproveitando o ensejo que tem tudo a ver, nós vamos ter aí, já em Santa Catarina, não é? Nos dias 26 e 27, uma grande oportunidade, um grande movimento de cura espiritual, que é a hiperincursão. Né? A hiperincursão é uma imersão de praticamente um dia todo, envolvendo um processo, né, que direciona as pessoas para um estado, digamos, de hiperconsciência, para que elas possam passar por uma
por um processo de cura espiritual. Então, para quem sentir o chamado, né, a hiperincursão ela tem 2 níveis. A princípio vai ter a hiperincursão DNA 2 no dia 26 de novembro, que é um sábado, em Itajaí, Santa Catarina. E nós vamos ter no domingo seguinte a edição da hiperincursão DNA 1, né? Então, para quem nunca fez, nunca passou para a experiência, né, pode se inscrever para participar da DNA 1, que é o despertar de uma percepção. E para quem já fez, vamos ter o DNA 2, que trabalha a dimensão da sombra, essa dimensão primitiva, que é uma dimensão muito poderosa em nós. Então, as pessoas perguntam, mas por que vocês marcaram a 2 no sábado e a 1 no domingo? Porque já tem muita gente de Santa Catarina que já fez a 1 e que está aguardando a 2. Então, nós vamos fazer a 2 no sábado e vamos fazer a DNA 1 no domingo, para quem nunca fez e quer passar por um processo realmente muito profundo e intenso de cura espiritual. A Vani já fez as 2 edições, ela pode falar um pouco, né, Vani, da experiência. Nossa, super! Uma das coisas que eu queria complementar a esse processo, que o trabalho em grupo, né, tem todo um quanto já de intenção que o grupo vem trazendo para aquele processo. Então, o próprio fato de a gente se alinhar, né, energeticamente, espiritualmente e intenção também com o campo curativo, já faz o processo iniciar. O professor Horácio trabalha com um campo milimetricamente programado para esse processo, onde a gente passa, né, horas ali em um processo de sensibilização. O que ele faz? Ele organiza a desordem interna, tira a gente daquela demanda mental, entrando em outros processos, para que a gente possa alinhar espiritualmente. Então, as minhas experiências foram as mais maravilhosas possíveis, né? Eu já participei de 4 eventos, sendo 2 da modalidade antiga, uma do DNA 1 e fiz o DNA 2 da última vez. E nesse próximo final de semana eu me inscrevi nas 2, professor. Sábado no 2 e vou repetir o 1 no domingo. Maravilha. Então, para quem quiser participar, pode depois falar com a Juliana da equipe. Ela está até aqui. Eu coloquei aqui fixado. Isso, a Vani fixou aqui também. Depois podem ir lá no link na minha bio, no Espiritualidade Lúcida, que é o meu Instagram, e clicar no link lá na bio para falar diretamente com a equipe para ter mais informações e poder garantir o seu lugar. Como é um evento que as pessoas sempre buscam muito, as vagas são limitadas, então já tem bastante gente inscrita. Para você que quer fazer e ainda não se inscreveu, fale depois com a gente para garantir o seu lugar. Sempre é um evento especial, sempre é muito único, porque o campo ele está em função do grupo. Então, como o grupo ele muda, o campo ele muda e se adapta às necessidades do grupo. Então, vai ser muito especial. Tem inclusive um pessoal de Caxias do Sul que está com uma excursão que vai levar bastante gente de Caxias para fazer o evento. Parece que já tem mais de 15 pessoas nessa excursão, então vai ser muito especial. E para a gente concluir, né, Vani, esse assunto, eu nem entrei, por exemplo, nas questões envolvendo curas espirituais assistidas, as curas que são, de uma certa forma, patrocinada por espíritos, que é um tema bem interessante. E falar também dos mecanismos que cada um pode aprender a fazer para patrocinar a sua própria cura, inclusive curas físicas. Então, Vani, se você achar interessante, a gente pode depois marcar uma parte 2 desse assunto para a gente continuar, porque é um assunto que ele tem muitos aspectos e a gente pode continuar, né, explorando esse assunto. Nossa, super topo, professor. Maravilhoso. Por sinal, quero elogiar o seu trabalho no curso Luz e Sombra, que eu estou estudando, finalizando. Ah, que E legal. assim, a dinâmica do curso, a forma em que você traz o conteúdo, abordando, né, muitas questões, professor, extraordinário. Que Eu bom. estou apaixonada pelo curso, estou terminando quase. Que legal. E Ótimo. vamos seguir porque é de alta contribuição, né? Eu recebo muitos relatos e muitas coisas que essas lives têm virado chaves muito lindas para muitas pessoas. E eu agradeço muito pela oportunidade.
Que bom, eu que agradeço pela oportunidade. É sempre importante. E é como eu disse, nós estamos atravessando um momento planetário que esse assunto ele é essencial, porque as pessoas precisam de subsídio de informação, precisam de ferramentas para saber lidar com esse momento planetário, né? E usar esse momento para impulsionar a própria expansão, ao invés de se tornar refém de um contexto que pode atrapalhar muito a sua vida emocional, a sua vida como um todo. E é o que está acontecendo. Eu noto isso quando eu olho no geral, é que as pessoas estão ficando muito atrapalhadas, porque elas não estão cientes do que está acontecendo e não sabem como lidar com isso, né? O planeta não vai esperar, não vai parar a sua evolução para que você, né, desperte e resolva avançar para o próximo passo, o próximo estágio da consciência humana. Então o tempo urge e o planeta já deu o seu salto. Resta você dar o seu salto para acompanhar a evolução planetária. Então é isso que eu tinha para compartilhar nesse nosso bate-papo de hoje. Gratidão, professor. Foi nossa, muita reflexão. Todo mundo escrevendo que aula que foi essa manhã. Agradeço imensamente mesmo e convido todo mundo do fundo do meu coração, gente. Eu falo a vocês que esse trabalho da hipericursão é algo fantástico. Eu tive lindas viradas de chave na minha vida e tenho uma confiança muito profunda no trabalho impecável que o professor faz. Então, vale a pena mesmo para quem sentir esse chamado. Pena, nós temos assim depoimentos incríveis assim de muitos participantes. E para quem for fazer, então, nos vemos em Santa Catarina daqui a pouco, né? Já, estaremos chegando. Na próxima sexta-feira a gente está chegando em Itajaí para começar, né, as hiperincursões no final de semana. Então vai ser realmente especial. Então, para quem for, nos vemos em breve. Legal. Gratidão, professor. E daí a gente agenda a próxima live, que eu acho que vai ser de grande valia para a gente seguir esse assunto. E a gente segue. Vai ser um prazer, como sempre. Gratidão imensa, professor. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem.